Ucrânia. Uma parte significativa da estratégia russa é tentar colapsar o moral dentro da Ucrânia e a sua vontade de lutar. Por isso, temos estado em discussões contínuas com eles sobre armamento defensivo, para poder proteger eficazmente a sua rede. Sei que temos mantido conversas técnicas contínuas sobre o equipamento que precisam, mas se esse equipamento for destruído uma semana após ser instalado, ainda é um problema. Essa é a história dos últimos anos. Nos últimos 2 ou 3 anos é tudo. É bem realista, na verdade. Quero dizer, nada do que os Estados Unidos ou qualquer outra nação fizeram conseguiu parar o avanço dos russos e a retirada dos ucranianos. Então, sabe, isto aqui mesmo. O avanço russo é lento e cauteloso, mas a situação agora no campo de batalha, pelo que entendo, é que as tropas ucranianas são tão poucas que há grandes lacunas entre elas. E os russos conseguem infiltrar pequenos grupos nessas lacunas e aproximar-se por trás dos ucranianos, né? Os melhores soldados ucranianos, que eram muito bons e treinados segundo os padrões da NATO, estão todos mortos. E as pessoas que estão a aparecer no campo de batalha são jovens, sem qualquer formação. E assim, isto não é, sabe, esta é uma situação terrível. E tudo se resume a qual era o objetivo disto do ponto de vista dos americanos, do ponto de vista dos britânicos e de alguns outros países na Europa, que era enfraquecer a Rússia. E algumas pessoas até tinham um plano em que pensavam que se colocassem pressão suficiente sobre a Rússia, ela se desmoronaria em pequenos países que poderiam ser manipulados à vontade. Isso realmente não ocorreu. E, de fato, neste preciso momento, os ataques no interior profundo da Rússia, embora estejam a prejudicar os russos ao reduzir as suas exportações de petróleo e gás, causando danos significativos, estão a ter o efeito contrário ao pretendido. Estão, na verdade, a unir os russos em torno de Vladimir Putin e do seu governo em defesa da pátria contra um ataque. E não é apenas um ataque qualquer, é um ataque que está ligado, né, pelo menos na mente russa, mas muitos concordariam, a Stepan Vandenarov e aos elementos ucranianos pró-nazis que se juntaram à invasão nazi da Rússia na Segunda Guerra Mundial. Do ponto de vista russo, isto parece ser, claro, a razão subjacente. Desculpem o ruído, mas o meu telhado está a ser reparado e não posso fazer nada sobre os imigrantes ilegais que estão a trabalhar. Bem, quero dizer, presumo que sejam imigrantes ilegais, talvez não sejam, mas falam muito bem espanhol, descobri, de qualquer forma. De qualquer maneira, o esforço para debilitar a Rússia não foi bem sucedido. Enfraqueceu a Ucrânia e, essencialmente, exploramos a Ucrânia. Os ucranianos, na sua maioria, não desejavam envolver-se nisto. Foram manipulados e manobrados. Mesmo o Sr. Zelensky, independentemente do que se diga, quando fez campanha para a presidência na Ucrânia, apresentou-se com uma plataforma de paz. Disse que iria a Moscovo para fazer paz com Vladimir Putin. Ele afirmou categoricamente que iria implementar os acordos de Minsk, os quais teriam proporcionado uma autonomia cultural e linguística significativa aos oblasts de Donetsk e Lugansk na vasta região de Donbass. E dentro de 6 semanas ele tinha sido chantageado ou influenciado por ultranacionalistas ucranianos da Ucrânia Ocidental, pelo MI6, pela CIA, pela National Endowment for Democracy e outros, e mudou de rumo, tornando-se muito beligerante em relação à Rússia. E ele manteve essa postura, mas acho que está a tornar-se cada vez mais difícil de sustentar. Considerando a população da Ucrânia, que diminuiu de 57 milhões para aproximadamente 20 milhões atualmente, como vê a possibilidade de ocorrer uma radicalização, entende, da população ucraniana? O que ocorreu com o caso da Al-Qaeda e do ISIS no Médio Oriente? Como avalia a possibilidade de esse tipo de questão na Europa escapar ao controle dos europeus e russos, criando um enorme problema, uma questão de segurança para a região? Bem,
quando se tem um número significativo de refugiados provenientes de um país como a Ucrânia, muitos jovens em idade de combater, compreendes, arriscaram as suas vidas para abandonar a Ucrânia. E tem havido sondagens que mostram, indicando que menos de um terço daqueles que partiram da Ucrânia regressariam, mesmo que a democracia fosse completamente restaurada e a corrupção fosse plenamente resolvida. Eles tomaram a decisão de emigrar, não vão voltar, não vão regressar ao seu país de origem, a Ucrânia. Seja o que for que tenha acontecido, eu não sei quais são os números. Quero dizer, ouvi o número 20 milhões repetido várias vezes. Vejo que há uma estimativa recente dos britânicos que dizem a contragosto que, bem, onde havia 52 milhões de ucranianos na independência, agora pode haver metade desse número, cerca de 27 milhões. Eu não sei qual é o número exato, mas é muito claro que a Ucrânia foi despovoada e agora está despovoada. Quero dizer, 2 milhões e meio, 3 milhões de ucranianos talvez tenham fugido para a Rússia porque eram falantes de russo e procuraram segurança na Rússia. Aproximadamente 8 milhões foram para outras partes da Europa. No total, cerca de 11 milhões. E um número significativo de indivíduos foi morto. E, sabe, neste tipo de conflito bélico, mesmo que acredito que os russos tenham feito um esforço genuíno para evitar causar baixas civis desnecessárias, mas, inevitavelmente, há um número significativo de baixas civis neste tipo de guerra, assim como a morte, ferimentos, mutilações de militares. Portanto, sabemos que há um grande número de ucranianos que basicamente ficaram incapacitados para a vida no campo de batalha e muitos mais que morreram. Donald Trump, quando se refere à região da Ásia Central, afirmou que está a recuperar o coração da Terra. E como é que interpreta essa situação? Não estou certo do que se passa na administração de Trump, porque sempre que tem algo novo para apresentar, qual é a razão subjacente a este tipo de investimento na região da Ásia Central? O que estão a tentar fazer? Bem, acho que há vários fatores em jogo, na verdade. Em primeiro lugar, não é absolutamente verdade, como afirmou o presidente Donald Trump, que as administrações americanas anteriores não prestaram atenção ao Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Quirguistão, Turquemenistão, entre outros. Esses países localizados na Ásia Central, as repúblicas muçulmanas islâmicas independentes que são descendentes da antiga União Soviética, houve significativos esforços para estabelecer uma presença sólida. Mas para os Estados Unidos, por que foi isso? Bem, foi em parte. Foi porque esta é uma região entre a Rússia e a China, e os Estados Unidos sentiram que deveriam competir geopoliticamente, e mencionou a teoria de Mackinder sobre, sabe, no coração da vasta região da Eurásia, quem controla esta área, de certa forma, controla o mundo, né? O que eu acredito ser uma fantasia, mas, de qualquer forma, existe essa teoria. E, assim, sem dúvida, o Sr. Trump está ciente disso, e alguém lhe sussurrou que existia essa teoria, e por isso ele está a segui-la. Penso que a outra razão, claro, são os metais raros. Está a ser feito um esforço frenético por parte do Ocidente, dos Estados Unidos e de alguns países europeus para desenvolver alternativas à China como fonte de terras raras e para adquirir a capacidade de processar terras raras, que os chineses basicamente monopolizam. Quero dizer, ironicamente, os minerais raros que são produzidos nos Estados Unidos, que são extraídos, por assim dizer, têm de ser enviados para a China para processamento, porque não temos a capacidade de o fazer. Portanto, isso representa uma parte deste cenário e, evidentemente, existe um interesse econômico significativo na prosperidade destes países. Alguns têm petróleo. O Cazaquistão é rico em petróleo, o Turquemenistão em gás. E, por fim, acredito que acabamos de ter este encontro em Washington com o Sr. Trump e o Sr. Turca. O presidente do Cazaquistão comportou-se de maneira abjeta.
Quero expressar que ele proferiu afirmações sobre Donald Trump que eu sentiria vergonha de mencionar. Deus, sabe, então isso apela à vaidade do Sr. Trump. E então o Cazaquistão, na verdade, aderiu aos acordos de Abraão. Não estou certo do que isso realmente significa. Eles já mantinham relações diplomáticas estabelecidas com Israel. Eles não estão em guerra com Israel e nunca estiveram. Suponho que isto seja apenas um esforço para agradar ao Sr. Trump e tentar obter mais investimento americano. E se fores cazaque, estás entre a China e a Rússia. Queres que haja alguém mais envolvido para te ajudar a manter a tua independência? Ela afirma, sabe, os russos possuem uma população considerável. Existe uma população russa bastante significativa no Cazaquistão. Penso que cerca de 40% da população fala russo. E assim, agora tem o seu cazaque. Olha para a Ucrânia e a preocupação russa com os falantes de russo na Ucrânia e pensa, bem, e se eles também estiverem preocupados com os falantes de russo no Cazaquistão e o que poderia acontecer e como nos defendemos? E, portanto, busca-se apoio distante como uma forma de resistência contra a ameaça que está mais próxima. E depois, evidentemente, tem os chineses, que não representam uma ameaça militar nem mesmo demográfica, pois a sua população está atualmente a diminuir. No entanto, constituem uma ameaça econômica, dado que são tecnologicamente avançados e mais proficientes no capitalismo do que os próprios capitalistas. Quando olhamos para estes países na Ásia Central, de alguma forma, estão tão conectados com a China e a Rússia em termos de instituições e infraestruturas. Olhe para os BRICS da SCO e até mesmo as iniciativas do Cinturão e Estrada, a União Econômica Eurasiática, sabe? Estão todos conectados. Estão conectados com estes dois países, Rússia e China. Claro, acho que os Ebuizel podem criar alguma colaboração com os países dessa região. No entanto, não conseguem dominar. Não, absolutamente não. É demasiado longe. A influência de outros é extremamente significativa. Não mencionou duas fontes de influência bastante importantes, talvez até três. Um exemplo é a Turquia. Empresas de construção turcas e outras semelhantes estão espalhadas por toda a Ásia Central. Caminhoneiros iranianos, sabe, indivíduos a conduzir caminhões provenientes do Irão por toda a região. E por último, culturalmente, sabe, todos estes países voltam os seus olhares para a Índia. Eles têm uma grande admiração pelos filmes, as produções cinematográficas de Bollywood, sabe, as pessoas a cantar e a dançar e assim por diante, com música extremamente agradável. E, portanto, este é um ponto de convergência, ser um local de interseção de múltiplas culturas distintas. Eu irei dizer, não mencionarei qual país, mas quando fui embaixador na Arábia Saudita, a União Soviética desmoronou e esses países surgiram, e alguns deles estavam bastante instáveis e desejavam obter dinheiro da Arábia Saudita. Então, todos se dirigiram para a Arábia Saudita com as mãos estendidas, compreende? E recordo-me de que houve um dirigente desta região que veio, e um amigo meu, que era ministro de Estado na Arábia Saudita, foi incumbido de o acompanhar inicialmente a Meca, onde ele circundou a Kaaba, e posteriormente a Medina. E então, em Medina, pediram-lhe para liderar a oração. E ele disse ao meu amigo, não sei como rezar, nunca aprendi. E então? Mas ele estava a dizer, sou um bom muçulmano, tens de me ajudar. Então o meu amigo deu-lhe um pequeno curso sobre como orar e ele conseguiu realizar com sucesso. E então estavam no avião a caminho de Medina para Riad. E este homem inclinou-se e perguntou ao meu amigo, qual é a diferença entre sunita e xiita? Esta é uma região que vivenciou, como é do seu conhecimento, um extenso e prolongado período, inicialmente sob o domínio do czar, sob a Igreja Ortodoxa Russa, que era fortemente anti-islâmica, e posteriormente sob a União Soviética, que era oficialmente ateísta. E estão a redescobrir a essência do Islão. O Islão que eles praticam, para ser franco, está abundantemente repleto de uma diversidade de superstições.
E o tipo de prática que Muhammad Abdul Wahhab, na região da Arábia Saudita, procurou remediar no século XVIII. Sabe, mulheres a amarrar cordas em arbustos para engravidar, esse tipo de coisa. Portanto, esta é uma região que está em transição. Alguns desses países abandonaram o alfabeto cirílico em prol do alfabeto latino, que é o sistema de escrita utilizado pela Turquia. Nenhum deles manteve a escrita árabe. Enquanto, evidentemente, o Farsi é redigido utilizando o alfabeto árabe, o Tajique também é escrito da mesma maneira. Não no Tajiquistão, mas na região de Xinjiang, os cazaques, quirguizes e tajiques utilizam todos o alfabeto árabe. Portanto, de qualquer modo, é uma região que foi fragmentada pelo imperialismo e que atualmente está a recuperar-se dessa condição. E é um centro de disputa entre diversas grandes potências internacionais. A Europa também está envolvida nessa região, atuando como um ator independente. Contudo, é claro que a Europa não é muito eficaz, pois é bastante desunida e inconstante nos seus objetivos. A significativa influência cultural, todos ainda olham para Moscovo. Eles encontram-se bastante orientados para a Federação Russa. Em termos econômicos, estão progressivamente mais direcionados para a China. Mas há grandes empresas petrolíferas do Ocidente e dos Estados Unidos e operações mineiras, entre outras, que os ligam ao Ocidente. O novo primeiro-ministro japonês disse recentemente que o uso da força pela China em torno de Taiwan poderia desencadear uma resposta militar do seu governo. O que está a acontecer no Japão e por que sentem necessidade de intervir no que está a ocorrer na China, porque a China respondeu que se ousarem, sabem, intervir em Taiwan, nós iremos responder. Sim, há uma história muito complicada em jogo aqui. Após a restauração Meiji, que ocorreu na década de 1860, quando o Japão foi aberto pelo Comodoro Perry e percebeu que precisava urgentemente de se modernizar, o primeiro local que procuraram para a sua expansão foi Taiwan. E Taiwan, naquele período, estava incorporada na província de Fujian, na China, mas não era uma província autônoma por si só. Os japoneses, evidentemente, invadiram e deslocaram os chineses de Taiwan em 1895. E de 1895 até 1945, transformou-se numa parte integrante do Japão. E a Marinha Imperial Japonesa foi quem a administrou? Ao contrário da Coreia, que era governada pelo exército japonês. E a Marinha era muito melhor nesta gestão. Durante os primeiros 25 anos, ocorreu uma situação. Houve uma série de insurreições, rebeliões, não apenas por parte dos chineses em Taiwan, que lá estavam desde o século XVI, mas também por aborígenes, povos malaio-polinésios. É verdadeiramente fascinante adquirir conhecimento sobre esse assunto. De maneira curiosa, Taiwan é amplamente considerado como o ponto de origem ancestral do povo polinésio. Foi aí que começaram a sua longa viagem para o Tahiti, Hawaii e assim por diante. Essas tribos, em certos casos, sofreram genocídio pelos japoneses, gazearam toda a população. Mas, no início da década de 1930, Taiwan estava bastante subjugado e os taiwaneses bastante assimilados ao Japão. E assim, enquanto os coreanos tiveram uma má experiência com o colonialismo japonês, no final os taiwaneses tiveram uma boa experiência. Dessa maneira, os laços humanos entre ambos são consideravelmente estreitos. Muitos idosos taiwaneses falam excelente japonês. E o Japão, o Japão é um país que, ao observar à sua volta, na sua vizinhança, encontra muitas pessoas que não gostam dos japoneses devido aos eventos que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. Mas Taiwan é a exceção. Portanto, há aqui um elemento sentimental, mas também há um elemento estratégico.
Quando os holandeses invadiram o Japão e abriram portos de tratado, 3 portos de tratado no Japão forçaram os japoneses a abrir oportunidades de comércio. Eles fizeram isso a partir de Taiwan, que ocupavam na altura. E assim, o Japão tem um interesse estratégico em Taiwan, considera que se Taiwan estiver em mãos hostis, isso representa uma ameaça estratégica. Douglas MacArthur, que foi naturalmente o general americano que administrou o Japão após a Segunda Guerra Mundial, concordou com os japoneses sobre isto, razão pela qual defendeu o apoio a Chiang Kai-shek e ao remanescente do governo chinês que fugiu para Taiwan. Portanto, isto é bastante complicado do ponto de vista histórico. E Takaichi, a nova primeira-ministra do Japão, é amplamente considerada como sendo de direita. Foi uma tarefa impossível, de um apóstolo. Peço desculpa refiro-me ao primeiro-ministro Abe, que foi tragicamente assassinado após ter deixado o cargo. E ela tem estado extremamente próxima de Taiwan e está claramente a utilizar a questão de Taiwan como um instrumento político para incrementar os gastos de defesa do Japão. E esta é uma história completamente diferente, porque o Japão está a precaver-se. É dependente dos Estados Unidos, mas não deseja ser tão dependente. Por isso, está a aumentar significativamente o seu orçamento de defesa. E agora está a começar a exportar armas. E existe uma quantidade considerável de armamento japonês que está a ser enviado para destinos como as Filipinas e o Vietnã, que tem como principal objetivo a China. O Japão e a China são rivais, portanto, isto é Por que é que isto está a acontecer? E pode-se compreender por que é que os chineses, que perderam talvez entre 25 a 35 milhões de pessoas na sua guerra de 14 anos contra a invasão japonesa, sentem fortemente que o Japão, a tentar recuperar Taiwan, efetivamente depois de a ter perdido em 1945, é uma ameaça para a China. E aqui também, afirmaria eu, e não desejo alongar-me demasiado, existe uma grande quantidade de história Mas, em 1944, o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América testemunhou perante o Congresso sobre a situação de Taiwan, afirmando que que se ocupasse Taiwan poderia potencialmente controlar toda a extensa costa da China. E afirmaram que é como se alguém imaginasse uma ilha fictícia ao largo da costa da Carolina do Sul poderia potencialmente controlar tudo desde o Maine até ao Golfo do México, agora renomeado como Golfo da América, naturalmente. E assim, do ponto de vista chinês, a presença militar dos Israel em Taiwan ou dos japoneses é uma grande ameaça. E, de facto, os japoneses, durante a Segunda Guerra Mundial, iniciaram os seus ataques às Filipinas, a Hong Kong, a Indochina, a partir de Taiwan. Então, chamaram-lhe um porta-aviões insubmersível. Essa foi a expressão que mais tarde foi adotada pelos Estados Unidos. Portanto, esta é uma questão muito sensível entre a China e o Japão. E o senhor primeiro-ministro Takaichi não parece estar inclinado a respeitar o refinamento desta questão que os seus predecessores resolveram anteriormente. Embaixador, antes de terminar, quero mencionar o que Netanyahu disse sobre a independência de Israel em relação aos Estados Unidos. Ele disse que não precisamos soldados americanos, estamos bem. Lutamos as nossas próprias batalhas. E aqui está o que ele disse que Israel não pede a outros que lutem por nós. Israel é o único aliado americano no mundo que diz que não precisamos de botas no terreno, não precisamos de militares americanos a lutar, sabe, no terreno por Israel ou à volta de Israel. Estamos bem, lutamos as nossas próprias batalhas. Ao fazer isso, também servimos interesses americanos importantes, como impedir que países que gritam morte à América tenham bombas nucleares para lançar contra ela. sim, é como se ele estivesse a insinuar que Israel está a prevenir, entende, um ataque iminente aos Estados Unidos.
Bem, isto é propaganda sionista padrão e tem sido assim há muito tempo. E o facto é que é preferível que os americanos, em grande medida, não tenham estado a lutar com os israelitas, porque veja-se o que aconteceu em Gaza, onde nos envolvemos na condução de genocídio. A sua tese de que, de alguma forma, Israel impede o Irão de desenvolver armas nucleares é absurda. A única razão pela qual o Irão desenvolveria armas nucleares é por causa da ameaça que Israel representa. Isso é um completo disparate. E rotular Israel como um aliado dos Estados Unidos é uma verdadeira audácia por parte dos israelitas. Eles não têm qualquer obrigação para com os Estados Unidos. Eles não fazem absolutamente nada de significativo pelos Estados Unidos. Nós, americanos, passamos todo o nosso tempo na ONU a defendê-los contra o direito internacional e a opinião global que os condena. E damos-lhes muito dinheiro e fornecemos-lhes armas, e agora estão a exigir ainda mais dinheiro. Aparentemente, eles querem um acordo de 10 anos para transferências de fundos enormes. Para quê? Isso não traz nenhum benefício para os Estados Unidos. Isso simplesmente faz com que os adversários de Israel se transformem em nossos próprios inimigos. E isso não é prudente. Ele não está a falar do dinheiro dos contribuintes. Ele está simplesmente a dizer que não. Bem, quero dizer, as transferências para Israel, as transferências oficiais, são enormes, sabe? Quase 4 mil milhões de dólares por ano. Mas as transferências de emergência são muitas vezes superiores, dado o fato de que Israel está agora em guerra com toda a gente, com os palestinianos, com os sírios, com os libaneses, com os iemenitas, com o Irão e, até certo ponto, com a Turquia. Então, mas além disso, o lobby de Israel, o lobby sionista nos Estados Unidos, incorporou na nossa legislação fiscal todos os tipos de disposições. Por exemplo, se eu doar dinheiro a uma instituição de caridade americana, sabe, digamos a Cruz Vermelha ou algo assim, posso deduzir esse montante do meu rendimento para efeitos fiscais. Não pode fazer isso para uma instituição de caridade estrangeira, exceto Israel. Pode doar para construir assentamentos em Israel e obter dedução fiscal. E assim, isto é bem maior do que só as transferências oficiais, e não é algo novo. A única novidade da administração Trump é que é totalmente, sem disfarces, Israel em primeiro lugar, em vez de América. Essa é a sua principal distinção. Mas sempre colocamos Israel em primeiro lugar e não a América nas nossas políticas para o Médio Oriente. Então, Netanyahu é, claro, um político muito hábil e eficaz, e ele cresceu em Filadélfia, podendo falar como um americano e sabendo quais botões pressionar quando o faz. De qualquer forma, eu não estou de acordo. O que ele acabou de afirmar é pura propaganda. Sim, os ficheiros de Epstein estão a ser divulgados e o nome dele surge em todo o lado. Muito bem, vamos analisar esses ficheiros. São volumosos. Existem muitos diálogos que estão claramente disfarçados neles, incluindo e-mails e outras formas de comunicação. Cada vez mais informações estão a emergir sobre as conexões de Epstein com o Mossad, sobre a infiltração da elite americana através do seu tráfico de jovens mulheres raparigas, esta rede de pedófilos que ele estabeleceu para chantagear indivíduos. Claramente, Donald Trump é um deles. E, neste momento, Donald Trump realizou recentemente uma ação bastante característica do falecido Roy Cohn, que era, como é do seu conhecimento, o braço direito de McCarthy. Quando é atacado, ele contra-ataca. Então ele disse, bem, exigi que o Congresso investigasse todos os democratas da lista, sabe? Por outras palavras, não me investiguem a mim, investiguem outra pessoa. De qualquer forma, tudo isso é completamente repugnante, na verdade. Muito obrigado, embaixador, por estar conosco hoje. É sempre um prazer. Desculpa pelas lições de história. Foi realmente incrível. Todos estamos a aprender e a desfrutar muito.